A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, mais uma vez, o Senhor me trouxe Lucas capítulo 22. Eu já trouxe um devocional sobre Lucas 22, mas foi sobre a parte de Jesus perante o Sinédrio. Se você quiser, procura aí por devocional Lucas 22 e põe o meu nome Gisele, que vai aparecer esse do Sinédrio, perante o Sinédrio, eu falando sobre, foi até no domingo de Páscoa que o Senhor me deu essa palavra. Só que hoje o Senhor me deu a palavra em Lucas 22, na parte que Pedro nega Jesus. E ele tem falado comigo esses últimos dias sobre isso. E hoje, não coincidentemente, ele me disse para trazer essa palavra. Então, se você está aqui, é porque é para você ouvir essa palavra. Fique atento e atenta, porque o Senhor vai falar contigo nesse dia, nesse momento. Tá passando um caminhão. Eu tô esperando um pouquinho para poder continuar falando. Vamos lá. Pedro nega Jesus. Versículo 54 do capítulo 22 de Lucas. Então, vamos lá, versículo 54. Então, prendendo, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, homem, não sei o que dizes, cantou o galo. Ai, Senhor, eu leio isso agora. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Ele estava num local em que o próprio Jesus estava ali. E quando ele nega pela terceira vez o Senhor, como o Senhor havia dito ele antes que ele negaria, porque Pedro tinha dito: Senhor, certamente por ti eu morreria. Que Jesus fala que ele teria que se entregar para a morte. Não seria o homem que tiraria a vida dele, mas ele se entregaria para a morte. E Pedro fala para ele: Não, Senhor, certamente não morrerá. E o Senhor fala para Pedro: Aparta de mim, Satanás, porque não era da parte de Deus que Pedro estava falando. E eu também já trouxe uma palavra sobre essa, de que Pedro foi usado pelo Espírito Santo de Deus para falar que Jesus era o próprio Filho de Deus. E no momento seguinte fala que certamente ele não morreria, porque o inimigo lançou uma flecha, né, na mente de Pedro, e Pedro falou: Senhor, certamente não morrerias. Só que era propósito de Deus, o Pai, que Jesus se entregasse à vida. Foi Jesus que entregou, ninguém tomou a vida de Jesus. O próprio Jesus entregou a vida por amor de mim e de você. Foi o Senhor que se entregou. E aí, nesse momento, o Senhor fala para Pedro, quando Pedro fala que certamente morreria pelo Senhor, o Senhor fala: ainda antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E Pedro estava ali, perto de Deus, de longe, só observando. E quando ele é questionado 3 vezes, ele nega o Senhor. E o galo canta, ainda quando ele está terminando de falar a terceira vez. E o Senhor, no versículo 61, a gente vê: E virando-se o Senhor, Jesus virou para ele e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe todas as coisas. Ali o Senhor sabia
Jesus sabia, porque Jesus estava no Pai, né? E o Pai nele, o Espírito de Deus nele. O Senhor sabia que Pedro negaria ele 3 vezes. Mas o Senhor também conhecia Pedro. Pedro ali, ele sai para fora chorando amargamente. Imagina a dor de Pedro. Eu não imagino, mas eu sinto uma dor quando eu imagino na minha situação. O que Pedro não estaria passando. Uma vez aconteceu comigo algo semelhante. Eu era muito inconstante na presença do Senhor. É com dor que eu falo isso, que eu era inconstante na presença do Senhor. Eu fui achada por Deus com 6 anos de vida, né? O Senhor me achou e me aceitou como filha com 6 anos, quando eu tinha 6 anos de idade. E a partir dali o Senhor começou a falar comigo. O Senhor falou comigo em sonhos, o Senhor falava comigo de forma tremenda. Eu senti o Espírito Santo de Deus falar comigo. As pessoas falavam que vinha uma luz de Deus em mim. Até que esse primeiro amor ele foi apagado. Eu deixei esse amor se apagar. Eu deixei o Espírito Santo de Deus ir se apagando na minha vida. Pequei, saí da presença do Senhor. E aí eu voltava para a presença dele, saía. O Senhor, ele sempre estava ali, ele sabia de todas as coisas, ele sabia do meu futuro. Mas eu estava sempre indo e vindo da casa de Deus, da igreja. E eu não vou dizer que quando eu estava na igreja eu não estava de coração entregue, porque eu estava de coração entregue. Eu acreditava naquilo que eu estava vivendo ali. Mas o Senhor sabia de todas as coisas. Até que chegou num ponto da minha vida, em 2015, em que eu estava passando por uma luta muito grande. E eu me apeguei muito, muito aos pés de Deus. E eu falei, Senhor, nunca mais eu saio da Tua presença. Nunca mais eu quero sair desse lugar. E naquele dia, uma pessoa usada pelo Senhor falou, não saia da presença, porque se você sair, passando moto, e eu não faço corte, esse vídeo vai inteiro, o que eu falo. E a pessoa falou, se você sair, Deus manda dizer que você certamente vai morrer. Se eu saísse da presença de Deus, eu morreria. Mas Deus falou aquilo porque Ele sabe de todas as coisas e Ele sabia. E eu falei, não, eu respondi para a pessoa, eu falei, não, eu não vou sair da presença de Deus. Olha, eu tinha acabado de receber da parte de Deus, Deus tinha falado muito, eu falei, jamais eu sairei da presença do meu Senhor. Assim como Pedro achou que não negaria o Senhor, que ele seria capaz de entregar a vida dele por Deus. Eu falei, não, eu não vou sair da presença de Deus. Mas não deu um ano, em 2016, em setembro de 2016, mas pro final, eu acredito, de 2016. Não sei se foi ao certo setembro, outubro, foi pro final de 2016. Não passou um ano. Eu estava fora da presença do Senhor. Vai me dizer que eu sabia como eu tinha saído? Não, foi sem perceber. Não foi abrupto. Eu não saí assim do nada. Puf, saí. Foi aos pouquinhos, deixando de orar. Fui aos pouquinhos, deixando de buscar. Porque eu recebi as bênçãos de Deus e não era grata. Porque eu estava ali, mas eu não estava. Aos pouquinhos eu fui deixando de frequentar os cultos. E passados um ano, eu estava fora da presença do Senhor. Deus que foi tão bondoso comigo, que me fez grandes coisas, que operou naquele processo que eu estava passando em 2015, que me deu vitória em 2016, como Ele havia falado. Eu estava fora da presença dEle. E Ele só falou comigo quando eu estava fora da presença dEle, quando eu estava prestes a morrer. Eu falei sobre já esse testemunho, eu não vou me prolongar nele. Eu falei sobre... Tem um devocional que eu falo sobre o meu testemunho, que Deus me salvou da morte. E aí, nesse dia que eu estava prestes a morrer, o Espírito Santo começou a me lembrar daquela palavra e falar, ministrar outras coisas no meu coração. E ali eu me arrependi, pedi misericórdia ao meu Pai. E Ele me perdoou e me deu vida, me deu uma nova chance de vida nele, porque eu me arrependi. O Senhor dá nova chance quando nos arrependemos. Ele nos avisa, não é uma, não é duas, Ele me avisou muitas vezes. Não é 3, Ele nos avisa. Até que Ele nos avisa num ultimato, né? É o final, assim, tipo, olha, se não for dessa vez, não vai ser. E aí a gente se arrepende.
Precisa haver o arrependimento. Se houver o arrependimento, Ele nos dá nova vida nele. Se não há, aí vem a justiça do Senhor. Ali a justiça de Deus seria se eu não me arrependesse naquele momento e voltasse para o meu Senhor. A justiça dele, eu estaria entregue ao mundo. O inimigo poderia tocar na minha vida. Porque quando a gente está com Deus, o inimigo não pode tocar na nossa vida, tomar a nossa vida. Vida que eu digo é suspiro, a respiração, o batimento cardíaco, vida. Quando estamos em Deus, o inimigo não pode tomar a nossa vida, a não ser que Deus nos recolha para Ele no tempo de Deus. Mas quando não estamos em Deus, o inimigo pode tomar a nossa vida antes do tempo. Antes de fazermos aquilo que é para fazermos da nossa vida. Ali, se eu não me arrependesse e voltasse para os pés do Senhor, o inimigo teria o direito de tomar a minha vida, porque Deus daria esse direito a ele, por causa que o Senhor já tinha me avisado. Mas porque me arrependi, o Senhor teve misericórdia e me deu nova vida nele. E desde esse dia, para a honra e glória do nome do Senhor, nunca mais eu saí da presença dele. Eu estive na presença dele, nunca mais, graças a Deus, e que o Senhor me permaneça. E a palavra que Deus me dá hoje é: não saia da presença do Senhor. Se o Senhor está te avisando, não me negue. Se o Senhor está dizendo, não saia da minha presença, não saia. Mas Ele te diz que ainda assim, se você cair, como eu, que caí, né, e saí da presença de Deus, e poderia ter morrido, mas porque me arrependi, o Senhor me deu uma nova vida nele, né? Porque me arrependi, o Senhor tem me permanecido nele. E Pedro, como o Senhor tinha falado que certamente Pedro negaria ele, e Pedro negou 3 vezes. E Pedro, quando percebeu o que tinha feito, chorou amargamente. Pedro se arrependeu. Quando Jesus ressuscita, Jesus volta a Pedro para conversar com Pedro pessoalmente, algo pessoal com ele. E Jesus fala: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, eu amo. Mas era um amor, Jesus estava perguntando se ama um amor ágape, um amor de entregar a própria vida, assim como Pedro tinha falado no passado que entregaria a própria vida. Mas Pedro ainda não estava maduro, não tinha amadurecido no Espírito Santo de Deus. E o Senhor, e aí Pedro diz: eu amo. Mas Pedro fala que ama como um amor que não é tipo, eu gosto de ti.